todos bem-vindos a mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Saúdo a todos vocês com as palavras bíblicas do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10, onde nós lemos: Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. João Batista foi o mensageiro de Deus, o escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus, para anunciar às pessoas que o Messias prometido havia chegado. Da mesma forma, Deus também quer nos usar para sermos mensageiros de Cristo para as pessoas com as quais convivemos. Somos chamados a dar bom testemunho, a proclamar as boas novas do Evangelho, a fazer o nome de Cristo conhecido. Que sejamos mensageiros leais, fiéis à vontade de Deus e que por meio de nós as pessoas também possam saber a respeito de Cristo e se prepararem para a sua vinda. Que Deus assim nos abençoe, que tenhamos um abençoado tempo de reflexão na palavra de Deus, que sejamos edificados e fortalecidos na fé. Que o Senhor nos abençoe. Convido a todos para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigada pelo privilégio que temos de ouvirmos a Tua palavra, de termos essa possibilidade de Te conhecermos um pouco mais. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoes esse tempo de reflexão, esse tempo de aprendizado, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações e nossas mentes e possa nos fortalecer na fé, nos incentivar a permanecer na caminhada contigo, a fim de que sejamos também mensageiros, proclamadores do Teu amor, da Tua bondade para as pessoas com as quais convivermos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos fazer a leitura do texto previsto para a prédica de hoje, do culto em vídeo, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 18, que diz assim: As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras
Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: O que devemos fazer? Ele respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: E nós, o que devemos fazer? E João respondia: Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Até aqui a leitura. A graça de Deus esteja com todos nós no falar e no ouvir de sua palavra. Amém. O Evangelho de Lucas evidencia o agir de Deus por meio da história humana. A interferência de Deus na história humana é destacada na expressão: Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. O agir soberano de Deus vocaciona João como seu porta-voz. Mas ele é apenas uma voz que clama no deserto. Ele apenas prepara o caminho. Ele não é o Messias. O Messias ainda vem. O próprio João se encontra no deserto anunciando que o mundo precisa se preparar para a vinda do Messias. O ministério de João Batista preparava o caminho para o ministério de Jesus. Era caracterizado por uma chamada ao arrependimento. Arrependimento é o tema central da pregação de João Batista e também é um tema importante para o período de Advento, pois significa preparar-se para a vinda de Jesus. Estar preparado para a vinda de Jesus implica em arrepender-se dos maus caminhos e voltar para os braços de Deus. Significa que reconhecemos e confessamos a nossa culpa e o nosso pecado diante de Deus, e às vezes também diante das pessoas. Arrepender-se é lamentar, odiar e abandonar o erro, e a partir da fé em Jesus, viver em novidade de vida. Quando alguém se arrepende do seu pecado e começa a viver uma nova vida, isso é motivo de muita alegria. E o arrependimento é urgente, ele precisa acontecer logo, pois o juízo está sendo anunciado. O juízo de Deus está próximo. Em seu chamado à conversão, João Batista elimina todo e qualquer argumento de autojustiça que uma tradição piedosa pudesse promover. Mas é dito que, se necessário, Deus pode suscitar filhos a partir de pedras. Ele não depende de seu povo eleito. Os líderes judeus se firmavam no fato de terem por pai Abraão, mas não era o fato de serem descendentes de Abraão que os salvaria da ira de Deus. Muitos judeus esperavam que no julgamento Deus tratasse duramente com os pecadores gentios, mas que os judeus, os descendentes de Abraão, o amigo de Deus, estariam seguros. João denuncia essa atitude e remove a imaginada segurança. Adverte-os contra a confiança na sua descendência de Abraão. Os judeus tendiam a pensar que, se não tivessem méritos próprios, Deus finalmente seria bondoso para com eles por causa dos méritos de Abraão, como se eles tivessem um limite disponível no crédito com Deus, caso a conta deles no banco estivesse zerada. Mas João Batista os relembra que a gente fica diante de Deus como indivíduos. O chamado é para que todos produzam frutos como resultado de um arrependimento sincero e genuíno. A prédica de João desafia os seus ouvintes a assumirem um novo estilo de vida,
que corresponda com a vontade de Deus. O ensino de João foi rejeitado pelos líderes judaicos, mas levou outros a fazerem perguntas. As pessoas queriam saber o que se esperava delas, como as suas vidas seriam afetadas pelo arrependimento. As pessoas questionaram a João Batista sobre como as suas profissões seriam afetadas pelo arrependimento. Ele manda que as pessoas produzam frutos dignos de arrependimento. Mas o que são esses frutos de arrependimento? As pessoas questionam a João Batista: mas o que a gente deve fazer? Em sua resposta, João remete ao mandamento: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ele não exige nada além disso. A primeira resposta de João é intensamente prática. As pessoas devem repartir o que têm com aqueles que nada têm. Aos cobradores de impostos, era uma grande tentação cobrar mais imposto do que era rigorosamente necessário para poder embolsar a diferença. O conselho que João lhes dá é: não cobreis mais do que o estipulado. Os soldados também estavam em uma posição privilegiada em contraste com o público em geral. As tropas poderiam usar de violência ou fazer falsas acusações contra a população e nem sofreriam consequências por isso. João então orientou os soldados a não serem presunçosos por causa da posição que eles ocupavam. João não orienta nenhum deles a deixar seu emprego. Ele quer apenas que eles ajam com retidão no serviço. João reconhece que cada vocação na vida tem as suas próprias tentações. E ele esclarece que a marca do verdadeiro arrependimento é o resistir a essas tentações. Ele não manda que os cobradores de impostos e os soldados deixem as suas profissões. Ele apenas afirma que os cobradores de impostos deveriam ser justos e os soldados deveriam exercer seu ofício corretamente, sem violência gratuita. O ministério de João Batista começou então a despertar na mente das pessoas o questionamento se João pudesse talvez ser o Cristo. Havia naquele tempo uma forte expectativa para a vinda do Cristo, do Messias, e as pessoas começaram a pensar que talvez fosse ele quem elas estavam esperando. João, porém, repudia essa ideia. Ele afirma que é inferior àquele que ainda está por vir, e que seu batismo é também inferior. Este que ainda está por vir é mais poderoso do que João. João batiza com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. As mesmas pessoas serão batizadas com o Espírito Santo e também serão batizadas com fogo. Tem o aspecto positivo e o aspecto negativo da mensagem do Messias. Aqueles que o aceitam serão purificados como pelo fogo e fortalecidos pelo Espírito Santo, mas aqueles que não o aceitam serão cortados e queimados. O trigo vai ser separado da palha e a palha será queimada no fogo inextinguível. Essa expressão enfática ressalta que o julgamento é certo e completo. Lucas acrescenta que João pregava muitas coisas dessa natureza. Para muitos, o juízo não é uma coisa muito agradável de se ouvir, mas é uma parte integrante do Evangelho. O anúncio da graça só faz sentido se for ao lado do anúncio de juízo, na certeza de que o mal será decisivamente derrotado. No final, João aponta para o núcleo do Evangelho, Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo se manifestam ao mesmo tempo a salvação e o juízo. O juízo que João anuncia, de fato veio, na cruz de Cristo. Deus dá o seu veredito e julga o pecado da humanidade. Esse é o batismo de Cristo. Através de sua morte, ele torna possível que nós vivamos. Através de sua morte e ressurreição, somos julgados e remidos. Podemos escapar ilesos da condenação, pois Cristo se fez sacrifício em nosso lugar. E é esse sacrifício que nos justifica. Quando nos arrependemos de nossos pecados e mudamos de atitude, estamos agindo em resposta a esse sacrifício feito por Cristo. Arrependam-se, mudem a sua vida, produzam frutos que demonstrem o arrependimento de vocês. O juízo é anunciado ao mundo que vive sem Deus.
Cobras venenosas são aqueles que acham que podem se esgueirar e escapar do juízo de Deus, como se pudessem camuflar o seu pecado e enganar ao próprio Deus. Em que a gente se firma na tentativa de escapar do juízo de Deus? O que seriam as nossas formas de autojustiça? No que os membros de nossas comunidades se firmam na tentativa de escapar do juízo de Deus? Será que se firmam em seu batismo? Será que se firmam no fato de terem sido confirmados? No fato de participarem dos cultos? Nós somos chamados a abandonar a nossa autojustiça, a nossa justiça própria, para nos firmarmos na justiça de Deus. E Deus nos justifica em Cristo. Deus está próximo de nós e nos leva muito a sério. O batismo de João era o batismo com água, batismo de arrependimento e de mudança de atitude. Mas o batismo de Jesus é o batismo da salvação, o batismo que purifica assim como o fogo. É batismo que significa a destruição do pecado. Para que haja salvação, o mal deve ser erradicado. Quem tem um encontro com Jesus retorna aos braços do Pai. A pessoa que ouve o chamado de Jesus tem a sua vida transformada. Quem tem um encontro com Jesus experimenta mudança de vida. O juízo que deveria nos alcançar já queimou e foi colocado sobre Jesus na cruz. Ele tomou a nossa culpa sobre si, para que pudéssemos retornar aos braços do Pai. O se arrepender, o voltar para a casa do Pai, possui implicações e consequências. Essa reviravolta se torna perceptível no entorno social da pessoa. A maneira como nos relacionamos com o nosso próximo testemunha que encontramos os braços do Pai. Aquela pessoa que teve um encontro com Jesus é capaz de ver e perceber também o próximo que está ao seu lado. Então que a gente possa sempre nos lembrar que fomos justificados pela justiça de Deus e não pela nossa justiça. Fomos justificados pela morte de Cristo e que possamos sempre gerar frutos de arrependimento, sendo bênção na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Amém. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Eu te convido a ficar em oração junto comigo. Amado e bondoso Deus, mais uma vez recebemos a Tua palavra, acompanhamos os hinos, refletimos sobre a Tua vontade para conosco. E assim como as pessoas no tempo de João perguntavam, e agora, o que devemos fazer? Esta é também a nossa pergunta, Senhor. O que precisamos fazer a partir desta palavra? Ajuda-nos a descobrir uma tarefa, uma ação, uma palavra. Sim, algo bem simples, mas concreto que podemos fazer. Sobretudo que podemos fazer nesse tempo de advento para preparar a Tua vinda, a Tua segunda vinda em glória. Enquanto também já nos animamos com as luzes coloridas, com os enfeites, com o Natal de Cristo nascido por nós em Belém.
Ajuda-nos, querido Deus, a preparar este tempo, ainda com calma, com oração, com meditação na Tua Palavra. Ajuda-nos a colocar um freio na correria, na agitação, na nossa ansiedade. Quantas vezes estamos cansados, Senhor, irritados talvez, machucamos uns aos outros. Renova em nós a esperança, renova em nós a alegria e também a confiança de que Tu cuidas de nós. Tu cuidas de cada detalhe das nossas vidas. Abençoa as nossas casas, nossos casamentos, nossas famílias, as nossas comunidades. Tu que és, Senhor Jesus, o Príncipe da Paz, em Teu nome nós oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu tempo, o nosso tempo de advento, tempo de preparação, tempo de esperanças, tempo de alegria. Sim, e que possamos servir ao nosso Senhor com alegria. Amém. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, Tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me